Amados irmãos, amados amigos, bom dia. Bom dia mesmo. Com saúde, paz, prosperidade e Cristo no coração. Vamos falar com Deus? Soberano Deus, nós te agradecemos em nosso nome, em nome de todos aqueles que já despertaram e daqueles que irão, Senhor, despertar por teu consentimento, por tua bondade, por tua misericórdia. Dai-nos, Senhor, sabedoria para que possamos discernir o mal que irá nos procurar nos atingir, para que possamos, em teu nome, nos desviar, nos afastar, nos livrar, Senhor, para a honra e glória do teu santo e excelso nome. Abençoa a todos, Senhor, os que despertarem, dai-lhe forças, sabedoria, entendimento, para que, Senhor, não venhamos a errar conscientemente diante da tua face. Faze-te presente, ó Espírito Santo de Deus, em mim e em todos os teus servos na face da terra, e aqueles que ainda não tomaram a decisão ao lado do teu Filho Jesus Cristo, ó Deus, determina o teu Santo Espírito que penetre em seus corações, transformando de pedra em um coração de carne que ame a tua palavra e o teu Filho Jesus. E também, Senhor, visita as famílias enlutadas, dando-lhes conforto, dando-lhes sabedoria, discernimento, para que conduzam o seu agora futuro sem a falta do seu ente querido. Eu te suplico, ó Deus, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amados irmãos, amados amigos, Jesus, na hora da sua despedida aqui na terra, ele deu um grito, né? Deus meu, por que me desamparastes? Né? Por quê? O seu sofrimento começou ali no Éden, né? Foi ali no Jardim do Éden, no Getsemane. Aliás, desculpe, no Jardim do Éden não, no Getsemane. No Getsemane, o Senhor Jesus disse para Deus, e o suor dele transformou-se em sangue. Esse grito de Jesus, que está em Mateus 27, 46, desafia toda a humanidade, todos os estudantes e professores da Bíblia, porque há várias interpretações para este versículo. Devemos ser cuidadosos para não sermos dogmáticos sobre nosso entendimento de tais versículos difíceis. Ao mesmo tempo, o desafio de entender tais versículos frequentemente nos ajuda a apreciarmos mais plenamente a grandeza do amor e da graça de Deus. E este versículo não é uma exceção. Não é uma exceção. Eu já tenho um exemplo aqui de um funil, não é? Nós temos uma garrafa e temos um jarro. E vamos botar a água neste jarro. Quando nós vamos pôr, a água, sem o funil, vai derramar. Não vai penetrar toda naquele ambiente, naquele recipiente que nós queremos, a garrafa. Tornou-se o corpo de Jesus ali na cruz. Começou lá no Éden. Um funil. O pecado da humanidade caindo sobre o seu corpo. E a dor, o sofrimento, a angústia era tão grande que o seu suor transformou-se em sangue. As palavras de Jesus são tiradas diretamente do Salmo 22:1. Vamos ler? Vamos ler na palavra, na Bíblia católica. 22:1 está escrito: Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas das minhas palavras, das palavras do teu bramido, e não me auxilias? Porque ele tinha que fazer aquilo sozinho, não tinha que ter intermediário.
Ele estava sozinho naquele momento, não tinha discípulos, não tinha ninguém, não tinha Maria, não tinha João, não tinha... Somente ele. Por isso, somente ele pode salvar. Tem alguém pregando aí que Maria faz isso, mas não vai fazer, meu amigo. É lamentável. E você está seguindo esse caminho. Não é? No versículo 2 ele diz, Deus meu, eu clamo de dia, então tu não me ouves de noite, e não tenho sossego. Era uma angústia, o sofrimento, a dor. Foi luta para ser um vencedor. Salmo 1, você pode dizer, Salmo 22, 1, não é? 1000 anos antes de Cristo. 1000 anos. Nenhum outro Deus que eles fazem aí tem escritos. 1000 anos falando sobre eles. Não tem. Mas sobre esse Cristo, nem Maria, não. Nem Maria, nem José, nem João, nem Joaquim, nem Filipe, ninguém, nenhum dos apóstolos. Nenhum dos seguidores de Cristo. Não é? As palavras de Jesus são eternas. São eternas. A maior parte deste salmo é uma profecia do sofrimento que Jesus suportou na cruz e é citada repetidamente no Evangelho, nas narrações da crucificação. O versículo inicial nos lembra que o maior sofrimento que Cristo suportou não foi a dor física da cruz, mas a agonia emocional de morrer sozinho. De morrer sozinho. Maria estava ali na hora da crucificação. Mas na hora de morrer, ele estava sozinho. Morreu por você. Você é católico que está correndo atrás dos santos aí, atrás das imagens. Quando tem procissão, são centenas de pessoas. Entendeu? Aí então, quando for no caminho do céu, aí vai caminhando pelas ruas bem largas, né? Eles não entram em ruas estreitas, nas ruas mais largas das cidades. Assim mesmo é nós quando morremos, na hora do julgamento. Né? Largo e espaçoso o caminho, estreito e espinhoso. Aí nós vamos seguir esses caminhos. É o caminho imposto a nós na nossa física vida. É preciso compreender, é preciso entender. Quando nós continuamos estudando, percebemos que o Senhor não está contemplando a morte física. Adão e Eva pecaram, mas a vida física do Senhor não estava contemplando. Não estava. Primeiro, o homem continuou por mais de 9 séculos. Né? Fisicamente, ele não morreu naquele dia, mas ele e sua esposa foram separados de Deus, expulsos do jardim do Éden naquele dia, Adão e Eva. Foram expulsos naquele mesmo dia. É preciso ver agora, naquela expulsão, a nossa condenação e naquela morte, a nossa salvação, a nossa libertação. Mais tarde aprendemos que a morte é uma separação. A morte física é a separação do espírito do corpo. Está em Eclesiastes 12:7, Tiago 2:26. A morte espiritual é a separação do homem, a separação do homem de Deus, que acontece por causa do pecado. Está em Isaías 59, 1 e 2, em Efésios 2, 1, 12. O salário do pecado é a morte. O primeiro casal foi sua separação de Deus, foi o pecado. E sofremos a mesma consequência em nossos dias hoje. Nós sofremos por causa do pecado. Jesus veio para pagar o nosso pecado. Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. E ele morreu para que nós não morrêssemos em espírito,
Nós morremos fisicamente, mas nascemos para Deus desde a hora do batismo. Quando nós nos batizamos, que somos emergidos, que saímos, né, então nós somos lavados e uma nova criatura se faz. Você é afundado nas águas. E quando emergem, que sai das águas, uma nova criatura. Mateus 27, 46 nos parece mostrar que a verdadeira tortura do seu sacrifício vai além da dor física, por causa do nosso pecado. Ele sofreu separação do seu Pai e morreu fisicamente. Aquele que não tem Cristo, quando ele morre, morre fisicamente e espiritualmente. Por isso é que ele não sobe, ele desce. Ele desce a sepultura e da sepultura vai para o Hades. O homem que tem Cristo, quando ele morre, o corpo vai para a sepultura, que é pó, e volta ao pó, mas o espírito sobe para Deus, para o paraíso. Lembra ali no Calvário? Aquele bandido: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Neste ponto, nós precisamos ser cuidadosos para não irmos além do que foi revelado. Podemos ser tentados a procurar explicações exatas, como ele foi separado e por quanto tempo. Mas Deus não disse isso. Por isso não devemos desenvolver teorias e especulativas sobre o que ele não disse. Saiba mais, entenda mais. Contentemo-nos em ser gratos pelo grande amor que levou o Filho de Deus, Jesus Cristo, a sofrer em nosso lugar. Isso temos que nos contentar, nos alegrarmos, né? Em Filipenses, no 4:5, capítulo 4, versículo 6, seja gentil, o Senhor está perto. Grande explicação. Deus está perto e Ele nos esclarece as coisas segundo a nossa comunhão com Ele, o nosso entendimento, o nosso estudo, a nossa consulta diária à Bíblia. Filipenses 4:5, eu reafirmo a explicação: seja gentil, o Senhor está perto, seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Filipenses 4:5. Então, meu amigo, é preciso conhecer a verdade e a verdade nos libertará. É uma explicação para o significado muito explícito, muito claro. É complexo, mas com a leitura da Bíblia, com a busca do esclarecimento em Deus, tudo nos é esclarecido por causa da sua ampla gama de significado. Esta é uma palavra difícil de resolver. Ao tentarmos traduzi-la, muitas traduções diferentes trouxeram significados diferentes, como estamos vendo nos versículos acima. Então nós temos que buscar em Deus a nossa convicção, a nossa certeza da tradução, para que não venhamos a pecar inconscientemente, e sim caminharmos no caminho estreito e espinhoso que nos leva à salvação. Estas palavras estão em Filipenses 4:5, 1 Timóteo 3:3, Tito 3:2, né? Então é preciso que a gente tenha certeza daquilo que ainda está em 1 Pedro 2:18, sempre traduzindo como gentil, também traduzido como moderação. Em outros apresento epiex, na tradução como racionalidade. Está em Filipenses capítulo 4:5. Nós temos que ser convictos daquilo que somos, conhecer o Deus dos gritos, dos clamor que Ele
clamou, que ele gritou pelo seu corpo já não suportar aquilo que seria nosso. Que nós, só nossa parte do nosso pecado nós não suportaríamos, mas ele suportou de toda a humanidade, até dos que ainda irão nascer. Ele tomou sobre si as nossas transgressões, as nossas enfermidades, as nossas dores, para que nós não viéssemos a sofrer. Continuamos sofrendo porque continuamos pecando, continuamos no erro. Paulo diz que a gentileza de Deus para conosco é evidente. É evidente em todos aqueles que creem, em todos aqueles que se convertem. A palavra gentileza em grego tem um significado muito mais amplo. E é o oposto de ser egoísta, o contencioso, e inclui a ideia de suportar pacientemente o abuso dos que não são crentes, a desgraça, os maltratos, sem responder com ódio ou malícia, mas com amor. Tiago descreve sabedoria acima de tudo é gentil, é ser gentil. Tiago 3,17. Gentileza é um conhecido atributo de Cristo. Está em 2 Coríntios 10:1. E deve ser uma parte essencial da personagem do cristão. 1 Timóteo capítulo 3 e Tito 3:2. Conhecer a verdade e a verdade nos libertará. Né? A explicação de que Paulo quer dizer com gentileza ou equidade é muito importante nós identificarmos, nós sabemos. Para alguns, o Senhor está perto de Filipenses capítulo 4:5. Pode significar duas diferentes coisas também. O retorno eminente de Jesus, que o breve retorno de Cristo para o seu próprio povo é comumente apresentado nas Escrituras como um ímpeto ou encorajamento para uma vida santa, cuja gentileza é uma das qualidades visíveis de Jesus Cristo, que deve habitar em nós estas qualidades. Também, meu amado irmão, meu amado amigo, significa a proximidade em termos, né? Uma situação privilegiada de posição para com todos os outros crentes que não dão muita atenção à palavra, nem vivem corretamente com Deus e com sua igreja. A presença pessoal do Senhor está perto e seu retorno pode ser a qualquer momento, o que fornece incentivo para uma vida moderada, cuidadosa, zelosa, para que os erros não aconteçam. Erros agora inconscientes, involuntários, temperamentais. Temos que ter essa explicação. Em Filipenses capítulo 3, 20 e 21, Paulo havia mencionado o retorno eminente do Senhor. Se é isso que Paulo está se referindo, o motivo para suportar o abuso é que o Senhor em breve vem para nos justificar, para corrigir todos os erros e remover o crente de cuidados terrenos. Seria semelhante ao comentário que Gênesis fez. Você também será paciente, firme seus corações, firme. Alicerce em Cristo teus corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Tiago 5, 7 e 8. Além disso, meu amado irmão, meu amado amigo, sabendo que o Senhor poderia voltar a qualquer momento, deve-se criar o desejo de se fazer o que lhe é agradável, para que quando ele chegar, quando ele vier, nós estejamos como aquelas jovens, as virgens, as 5 virgens que estavam com o seu candeeiro abastecido e ainda tinha a sua reserva de azeite para que o candeeiro não se apagasse. O nosso candeeiro nos nossos dias é a nossa vida, a nossa comunhão para com Deus. Não deixe que ninguém, não mostre sua identidade ou sua santidade para ninguém. Deixe que os outros vejam em você a santidade que você tem.
O importante não é você ser visto. O importante não é você se apresentar. O importante é como você está visto. Está sendo visto. Em 1 João, capítulo 3, a Bíblia católica, nos diz: e todo aquele que nele tem essa esperança torna-se puro, como ele é puro. É a Bíblia católica que diz. Por aí você vai dizendo que os católicos pregam é tudo diferente. Não é o que está na Bíblia católica que deveria ser seguida fielmente, como os cristãos verdadeiros seguem. É por isso que eles perseguem os cristãos desde a fundação dos tempos, desde o início das Escrituras Sagradas, da história universal. Sempre foram perseguidores, e nunca perseguido como eles dizem que foram. Sabei que se o pai de família soubesse em que hora da noite viria o ladrão, o que é que ele faria? Vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Está em Mateus 24. Por isso, estai também vós preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que menos pensarmos. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua família, para dar-lhes o alimento no momento oportuno? No versículo 46 diz: bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, na sua volta, encontrar procedendo assim. O versículo 47 nos diz: em verdade vos digo, ele estabelecerá sobre todos os seus bens. Mas se um mau servo que imagina consigo, meu senhor virá a vir, e se opõe a bater em seus companheiros, e a comer e a beber com os ébrios, o senhor desse servo virá no dia em que ele não espera e na hora em que ele não sabe, o despedirá e o mandará ao destino dos hipócritas, e ali haverá choro e ranger de dentes. É assim que irão aqueles que que adoram imagem, que adoram esculturas, que seguem procissões, que não conhecem o Filho de Deus. E se dizem cristãos e não são. Não são porque não fazem o que o verdadeiro Deus quer e deseja. O livro de Joel, capítulo 3, nos diz para descrever o dia do Senhor como próximo. Está bem próximo. Joel 1,15, 2:1, 3:14. É preciso. Ezequiel 33, Mateus e Marcos também descrevem o retorno iminente de Jesus Cristo como as portas de Mateus 24:33 e Marcos 13:29. O que significa que está próximo. A Páscoa é descrito como próximo. João 2:13, 6:4, 11:55. Romanos 10:18 descreve o Senhor como próximo, bem próximo, ou seja, pronto para ajudar. Em Deuteronômio 30:14 também fala sobre a volta. A razão pela qual devemos ser gentis é porque o Senhor está perto. Perto pode ter conotações especiais ou temporais. Se for uma proximidade espacial que Paulo tem em mente, a proximidade muito especial, digo, em vez de espacial, especial, Paulo tem em mente isso. Isso seria um lembrete de que Deus está perto. E com o coração partido por nós não estamos seguindo os seus caminhos corretamente. No livro do Salmo 34:18, ele diz: e a todos os que invocam o nome do Senhor. Salmo 145, vamos dar uma lida, para que fique bem claro o que o Senhor quer de nós. O Senhor não quer hipocrisia, o Senhor não quer mentiras.
Senhor, que é a verdade em cada um de nós. Salmo 145, 18, que nos diz e nos esclarece: perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Você vê, são muito enganosos, mentirosos. Mentirosos, fogem a todos os princípios elementares da palavra. Os mais fáceis de entendimento, de discernimento, estão aí, conduzindo centenas de milhares de pessoas a um lugar que Deus não preparou para nós. Preparou para os filhos das trevas, os filhos de Satanás, aqueles que não têm amor ao próximo, nem tampouco a si mesmo, que eles destroem as suas próprias vidas conhecendo a verdade. Porque só conhecendo a verdade, tomando-a para nós, é que nós encontramos o caminho verdadeiro de Cristo e a salvação. Não há um outro caminho, somente Ele mesmo nos diz e afirma, sem sombras de dúvida: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém chega ao Pai senão por mim. Só Jesus tem poder para salvar. Essa indicação de Maria, siga Maria, filho de Maria, isso não existe. A Bíblia só tem um caminho, não existe caminhos de Maria, caminhos de Mateus, caminhos de Paulo. Eles fizeram milagres. Maria não conta, mas os apóstolos fizeram seus milagres na época em que estavam aqui na terra. No momento eles se encontram no paraíso e não têm nenhum poder sobre a terra. Eles não saem de lá segundo a própria palavra de Deus escrita na Bíblia católica e na Bíblia cristã. Só o Espírito Santo de Deus habita entre nós e nos ajuda, nos protege, nos guarda e nos livra do mal. Só o Espírito Santo. E é Ele que opera agora em seu coração, iluminando para que você entenda e veja, diante dos seus olhos, até o horizonte, o seu caminho, sendo iluminado pelo Espírito que é santo, enviado por Deus para nós. Leia a Bíblia. Busque a verdade e a verdade te libertará. Que Deus continue nos abençoando abundantemente, em nome do Senhor Jesus. E até outra vez nos encontrarmos. Mais uma vez vos digo, que Deus nos permita, em nome do Senhor Jesus.